Segundo o Ministério da Saúde, a fibrose cística é um distúrbio genético autossômico recessível, ou seja, ele é transmitido através da família e pode afetar principalmente os pulmões, o pâncreas e o fígado. Para falar um pouco mais sobre essa doença e trazer mais esclarecimentos sobre o assunto e também sobre a campanha Setembro Roxo, hoje conversamos aqui no Vitalidade com a professora do curso de Medicina da Universidade Fevale, professora Cíntia Rocha Dúlios. Ela é especialista em fibrose cística. Além disso, nossa convidada possui mestrado em Medicina em Ciências da Saúde e é doutoranda de programa de pós-graduação na área de pediatria. Então, Cíntia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade, conversando conosco hoje sob a forma virtual e nos trazendo, então, mais informações sobre essa doença, né? Perfeito, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, quem tu quer saber? Tudo que tu quer saber, eu vou te falar. Quero saber tudo sobre a fibrose cística, né? Nós estamos em setembro, é um mês alusivo, o Setembro Roxo, né? Então, há campanhas, né? Sobre esse assunto. Então, a ideia é trazer mais informações para a comunidade que sofre com essa doença e também para que as pessoas possam entender melhor sobre ela. O que é a fibrose cística? Ela é hereditária mesmo, como a gente viu? Perfeito. Então, o que é fibrose cística? Gente, é uma doença genética autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto a mãe quanto o pai tem que carregar o gene para a criança poder ter, tá? É uma doença que inicialmente a gente falava que era uma doença pediátrica, porque geralmente o diagnóstico é feito na primeira infância, tá? Então, os pediatras que acompanhavam essas crianças, só que sim, eu sou pneu adulto e eu sou especialista nisso, como isso é possível. Os cuidados melhoraram tanto, o que a gente já sabe em termos de medicina, de fisioterapia e de farmacologia, de tudo, que a gente está conseguindo estender muito a sobrevida desses pacientes. Então, eles estão chegando na idade adulta. Então, por isso que atualmente quem trata de fibrose cística não é o pediatra. É o pediatra, é o pneumopediatra, é o gastropediatra, é o endócrino, é o reumato, é o pneumo adulto, é o fisioterapeuta, é o farmacêutico, é o enfermeiro. É multidisciplinar. Então, realmente, é uma doença genética autossômica recessiva. Então, o pai e a mãe têm que ter para a criança ter, ou eventualmente o adulto, se a gente só pegar na idade adulta. É uma doença que costuma atacar, como a nossa super jornalista falou aí, ataca pulmões, ataca fígado e ataca pâncreas, é o mais comum realmente, porque o que acontece? As secreções, elas ficam todas mais espessas, tá? Então, no pulmão, isso facilita o que a gente faz, que a gente chama de bronquiectasia, que é o quê? É uma alteração da estrutura anatômica, tá? O normal é os brônquios, eles vão ficando mais fininhos até chegar nos alvéolos, que é a parte realmente que respira. Quem tem fibrose cística, a secreção é tão espessa que facilita com que inflame, infeccione. Inflame, infeccione. Então, esses brônquios que tinham que ficar menorzinhos, eles ficam grandes. Enquanto maiores eles tiverem, mais infecção e mais inflamação em volta. A mesma coisa acontece no pâncreas, então acaba desenvolvendo um diabetes relacionado à fibrose cística. E no fígado também chega um momento que para de funcionar. Então, é muito comum esses pacientes já terem que usar desde a primeira infância remédios para ajudar a função do fígado, acontece, mas pâncreas sempre, né? A gente usa pancreatina direto. E fora fisioterapia e remédios inalatórios e antibiótico para a gente tentar prevenir a progressão da doença. É uma doença que se descobre após o nascimento, então. No útero não tem como. No útero tem como se fizer teste genético, mas não é o tipo de alteração anatômica que a gente consiga ver, por exemplo, uma ecografia morfológica, que se vê algumas outras doenças, que tu pode inferir que a criança vai ter síndrome de Down ou alguma outra doença genética assim. O que a gente faz é teste do pezinho, aí teste do pezinho sugere, e aí a gente faz teste do suor, e aí faz teste genético procurando as principais mutações. Aí sim. Mas em útero só se fizer teste genético específico e não é uma coisa que se faz de rotina, não. E pelo que você falou, a expectativa de vida, então, das pessoas que nascem com essa doença vem aumentando com o passar do tempo? Exatamente. Há, sei lá, 15 anos atrás, era uma doença pediátrica no Brasil. Agora é uma doença que pega adultos. Então, a expectativa de vida fica, que antes era, sei lá, 14, 15 anos, hoje em dia são pacientes que têm filhos e eventualmente vêm os netos, sabe? Então, é uma coisa bem diferente. Foi em 2018 ou 2019, eu acho que em 2018, os Estados Unidos
passou a ter mais pacientes adultos com fibrose cística do que crianças com fibrose cística. Então, realmente, invertendo aquela coisa de doença pediátrica. Por isso que cada vez mais colegas que trabalham com a parte adulta, então pneumologistas adultos, que é o meu caso, né, e gastro adultos e endócrinos e reumatos, o pessoal está tendo que aprender essa doença que ficava na pediatria. Não é mais assim, graças a Deus. E é uma doença considerada rara, então? É uma doença considerada rara. A gente vê bastante porque quando tu é especialista vem tudo para ti, né? Mas a incidência é em torno de 1 para cada 3 mil nascimentos de pacientes caucasianos, né? De raça branca. No caso, raça não existe, mas é a maneira da gente explicar. Então não é uma doença tão comum assim. No Brasil inteiro, acho que no nosso grupo de pesquisa de fibrose, a gente não tem 5 mil pacientes que estão no nosso registro, porque realmente é uma doença rara e muitas vezes, quando a doença é mais leve, acaba passando por outras coisas. Se não tem todo aquele quadro mais bem florido desde a infância, às vezes a gente faz diagnóstico de fibrose cística em paciente com 65 anos, 70, porque vai atrás do motivo de bronquiectasias, aí faz teste suor, faz a genética e descobre, mas tem uma variação genética tão levezinha que chegou na idade adulta sem nem saber. Então, a gente certamente tem muito subdiagnóstico. E como que os pais e a família pode fazer, que tipo de cuidados e no que deve prestar atenção, então, em relação aos sintomas para que esse diagnóstico seja feito de fibrose cística? Perfeito. Quando é um diagnóstico mais, como a gente diz, escancarado, tem toda aquela, né? Tem ilho meconial, tem dificuldade de respirar, essas coisas assim, tipo, é relativamente fácil de fazer o diagnóstico, tá? Fez teste do pezinho, vai atrás. Pacientes com sintomas mais leves, assim, aquela criança que faz muita infecção respiratória de repetição, é muita coisa sempre, e é via baixa, normalmente não é tão via alta, não é sinusite, você realmente faz pneumonia, faz infecção respiratória baixa. Quando beija e sente que, assim, nossa, parece que é mais salgadinho, o suor, daí realmente, assim, esse é o tipo de coisa que faz disparar. Criança que não está ganhando peso, sempre uma coisa que tem que se pensar. Não vai ser o mais comum é a alimentação errada, e os pediatras vão saber te explicar melhor essa parte, mas é uma coisa que tem que levar, assim, ó, a criança come e não ganha peso. As fezes tem o que a gente diz que são fezes com gordura junto, por quê? Porque como o pâncreas não funciona, não consegue quebrar os lipídios, então acaba saindo, então é um cocô que boia na privada. Então são várias coisas assim, mas eu acho que o mais importante é fazer um acompanhamento direitinho com o seu pneumologista, ou no caso com o seu pediatra, que a gente está falando de crianças que a princípio não tem diagnóstico ainda, porque é uma coisa que todo mundo é treinado para ir atrás do diagnóstico. É uma doença rara, mas todo mundo sabe que existe e que não é tão raro assim, né? Tanto que a gente tem vários centros no Brasil inteiro que tratam, não é um centro só, em um lugar. Só em Porto Alegre nós temos no Hospital de Clínicas, nós temos na Santa Casa, nós temos na PUC, Centro de Referência para Tratamento de Fibrose Cística, de criança. Adulto somos nós na PUC, que são serviços de referência, e tem o Clínicas. E agora em setembro, então, diversas ações são realizadas nacionalmente para marcar a data. Que importância tu acredita que tenha, então, essas campanhas, né? Em setembro é um mês marcado por diversas cores, tem amarelo do suicídio, vermelho do coração, lilás, roxo também do Alzheimer e o roxo fibrose cística. Então, você acredita que as pessoas ainda desconhecem essa doença? É preciso levar mais informações acerca desse assunto para a comunidade? Com certeza. Mesmo doenças que são super comuns, a gente tem que estar sempre lembrando a população que existe, porque nós, seres humanos, somos treinados para achar que tudo vai estar sempre certo? E então é importante a gente ter noção que tem algumas doenças que são mais prevalentes e mesmo outras que não são tão prevalentes, como a fibrose cística, como o tratamento e o acompanhamento tem tanto impacto na doença, é importante saber que existe, né? Nem que seja para, olha, meu filho está super bem, mas o filho da vizinha não dá tudo isso. Ajuda a ter mais gente pensando no assunto, porque é aquela coisa que um professor meu dizia na faculdade, o Dr. Leonel Lerner, fenomenal, o melhor médico conhecido na minha vida. Ele dizia, se tu não souber que a doença existe, tu nunca vai pensar na doença. E isso vale independente da gente ser profissional da saúde ou não. Se tu não souber que o negócio existe, tu não vai pensar. Então é importante todo mundo saber que existe, saber que tem várias organizações de pais de pacientes com fibrose cística, de pacientes com fibrose cística, então dá para ir atrás da informação. Não precisa só se guiar no que as nossas condutas médicas falam, tipo, falar com quem vive isso todos os dias, porque tem um familiar que tem ou porque a pessoa mesmo tem. É sempre importante. Então, todos esses meses que a gente tem com cores são fenomenais. Isso aí foi uma coisa que não começou há tanto tempo assim e está sendo excelente.
Em tempo de pandemia, né, agora com o novo coronavírus, a Covid-19, as pessoas que são acometidas pela fibrose cística, elas estão mais suscetíveis a desenvolver a doença de uma forma mais grave? Excelente pergunta. A gente tenderia a achar que sim, porque afinal de contas já tem uma doença de base importante, não só pulmonar, como de resto. Mas o que está se vendo mundialmente? Que muitos poucos estão pegando, e os que estão pegando estão saindo bem. Provavelmente porque eles estão se expondo muito menos. Desde que começou a pandemia, eu atendi no consultório uns 2 ou 3 pacientes meus. O resto tudo, eu tô bem, eu tô em casa, eu vou ficar em casa, eu não vou na consulta. Tá bem? Acho ótimo. Fica aí, né? Porque a consulta a gente faz dentro de hospital, por mais que a gente tenha todos os cuidados, é um lugar que vai juntar gente doente. É para isso que serve o hospital, né? Então, realmente, a gente não tá vendo. Nós, no nosso grupo, nós não tivemos nenhum, nem no grupo da pneumologia, nem no nosso adulto, a gente não teve nenhum paciente que fez diagnóstico de Covid dos nossos pacientes com fibrose cística. Porque eles estão se cuidando bastante mesmo. E em relação à fibrose cística, ela costuma ter graus, por exemplo, algumas pessoas têm uma doença mais severa e outros, como você falou, mais branda, que de repente venham a descobrir algum tipo de sintoma mais lá depois da infância? Sim, com certeza. A gente sabe que faz diferença a alteração genética relacionada, tá? É uma doença genética, então dependendo de qual mutação que a gente tem no gene do CFTR, que é o que faz nos dar problema na doença, como vem um do pai e um da mãe, se forem 2 leves, a pessoa vai ter uma doença super leve, então eventualmente é aquele que a gente descobre só na idade adulta. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, delta F508, que é a mutação mais comum, que é a deleção do F508, aí realmente é uma doença mais grave. Então, normalmente são esses pacientes que a gente sabe desde a infância lá e a gente vai acompanhando desde lá da pediatria e até que chega na gente nos adultos. Então, sim, dependendo da alteração genética, dependendo dos cuidados todos que a pessoa tem ao longo da vida, do quão antes foi feito o diagnóstico, antes começou o tratamento, é completamente diferente o desfecho, né? Completamente diferente. Uhum. E em relação à qualidade de vida que esses pacientes têm, eles são privados de muita coisa durante o seu desenvolvimento, por exemplo? Depende novamente da gravidade, tá? Então, pacientes mais graves vão acabar tendo mais internações, eventualmente vão ter que fazer gastrostomia, né? Então, tem coisas diferentes. Mas a maioria dos pacientes não são pacientes tão graves assim, ainda bem, certo? Então, num geral, o que a gente faz de diferente? A gente evita algumas coisas que podem fazer transmissão. Então, eles não têm contatos com outros pacientes com fibrose cística, porque as bactérias se passam entre eles, certo? O paciente que não tem fibrose cística entra em contato com a Staphylococcus aureus, com a Pseudomonas, com a Burkholderia cepacia, que são as bactérias mais comuns, assim, e não acontece nada. Mas para quem tem fibrose cística, isso pode acontecer. Então, a grande diferença é realmente não entrar em contato com outros pacientes com fibrose cística. De resto, nós temos paciente nosso que está fazendo medicina. Eu não estou me recordando o nome, mas tem um filme que teve uma repercussão bem grande que fala sobre a fibrose cística, né? A 5 passos de você. A 5 passos, a 3 passos, a 5 passos, eu acho. Exatamente. A ideia é exatamente dois pacientes com fibrose cística que se gostam e sabem que não podem chegar tão perto um do outro. Eu vou te ser bem honesta, eu não vi esse filme porque eu sou muito chorona, não sou capaz, tá? Mas é um filme realmente que para quem nunca ouviu falar em fibrose cística dá uma realidade bem realista, realmente. Eles são bem honestos em tudo aquilo. Claro, no filme eles têm muito mais coisas do que a gente tem em termos assim, eles têm uma piscina gigantesca para poder fazer natação, isso não é muito a realidade, mas o resto, a parte médica é bem isso aí mesmo. A 5 passos de você, se não me engano. Esse mesmo, muito bonito. Em relação aos tratamentos, o que você poderia falar para nós? Comentou no início a importância da fisioterapia pulmonar, agora da natação, né? Mas além disso, muito tratamento medicamentoso também? E procedimentos? Muito tratamento medicamentoso. Fisioterapia é crucial porque é realmente físico, é tirar a secreção que está ali dentro, tá? Então, os pacientes tendem a fazer uso de medicamentos, reposição de polivitamínicos e sais minerais, fazem reposição de pancreatina, que é basicamente a enzima do pâncreas, né, que quando não está funcionando, então a gente tem que repor. Pacientes que têm problema de fígado, a gente tem que dar ácido desoxicólico, que é o Ursacol também, para ajudar na função. Da parte respiratória, nebulização hipertônica, para ajudar a soltar a secreção. Pulmozyme, que ajuda a quebrar a secreção que está mais espessa, que vai lá e quebra a secreção. E aí,
infectou, antibiótico, infectou, antibiótico, infectou, antibiótico. E assim vai indo. A gente sempre tenta fazer tudo que a gente pode fazer pelo paciente em casa, mas eventualmente tem que internar porque não conseguiu tratar com via oral ou porque o germe já é resistente, tem que fazer endovenoso e assim a gente vai indo, né? E aí a finaleira do tratamento é a transplante pulmonar. Tudo que a gente quer é não precisar oferecer transplante pulmonar para nenhum paciente, mas em precisando, o que a gente quer é que a gente consiga deixar ele na melhor maneira possível para chegar no transplante, né? Para dar a maior chance do transplante ter sucesso. E temos vários casos de sucesso de transplante, tanto na pediatria quanto no adulto. Lembrando também que em setembro nós temos o Setembro Verde, que fala da importância, então, da doação de órgãos, né? Que também tem a ver com o nosso assunto de hoje, em função de alguns pacientes precisarem, então, de um transplante pulmonar. Perfeito, isso aí. Professora, teria mais algum esclarecimento para nos trazer acerca desse importante assunto? Uma mensagem para deixar para a nossa comunidade e para quem está passando por esse momento, então, familiar ou as próprias pessoas com fibrose? Perfeito. Então, assim, ó, apesar de estarmos na pandemia, pelo amor de Deus, não deixem de fazer o tratamento. É super importante para quem tem, tá? Gente, é uma doença que, assim como o tratamento é multidisciplinar, a doença não é só da pessoa, é da família inteira, fica junto, tá? Porque não tem como um paciente fibrose cística se cuidar sozinho, pelo menos não no começo. Depois facilita, porque é adulto, sim, mas é sempre bom ter um apoio. Então, ficou em dúvida alguma coisa, liga pro médico, conversa com o tio, conversa com o amigo, sabe? Conversar é importante, porque, novamente, o setembro pode ser roxo pra gente, mas o setembro também é amarelo. É importante a gente conversar de todas as outras coisas que estão aí junto, tá? Então, não deixem de se cuidar, porque quando deixar cair a peteca é muito fácil. Pegar a peteca de novo para botar no ar é complicado. Então, a continuidade do tratamento é muito importante. Muito obrigada, então, professora, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo todos esses esclarecimentos sobre a fibrose cística, que é uma doença hereditária, então, rara, né, que acomete as crianças, mas que, devido a todo o tratamento e o diagnóstico precoce, então, tem proporcionado uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida maior, então, para as pessoas que são acometidas por ela, é isso? Sim, exatamente isso. Então, era uma doença que era pediátrica e agora também tem adultos tendo, porque estão crescendo, estão melhorando, e porque a gente está fazendo diagnóstico mais tardio mesmo, pessoas com doenças mais leves. Então, não é uma coisa que só o pediatra tem que estar de olho, o médico de adulto também tem que pensar nisso. Isso aí, perfeito. Muito obrigada, então, por aceitar o convite e bater esse bate-papo conosco aqui na TV Câmara. Foi um prazer. Conversamos no Vitalidade de hoje, então, sobre fibrose cística e o Setembro Roxo, com a professora do curso de Medicina da Universidade Fevale, Cíntia Rocha Dúlios. Ela é pneumologista e especialista em fibrose cística. Esse programa você pode conferir, então, na TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e também está disponível nas nossas páginas do facebook.com/TV Câmara NH e no canal do YouTube da emissora. Lembramos que todos os Vitalidades também podem ser conferidos no youtube.com/TV Câmara NH. Nós voltamos em breve, se cuidem e até o próximo programa.